o importante, dentro das nossas atividades mediúnicas, pode perguntar, Rosana. Eu tenho esses dias estado assim, com uma dorzinha chata me incomodando, e tenho. A hora que eu me concentro, me vejo e não. Eu vejo uma pessoa correndo num campo de flor. É eu e não sou eu. Não sou eu, mas eu acho que é eu. Entendeu? Não sou eu fisicamente. E vejo uma pessoa correndo atrás de mim. Não consigo ver essa pessoa que está correndo atrás de mim. Um campo assim, bonito de flor. Eu corro na frente e essa pessoa corre atrás de mim. Já faz umas 3 vezes. E assim, sabe quando você está pesada, que você não está conseguindo? Parece que não vai a oração? O que é isso? Será que eu estou coisa de outra vida? Nós temos que primeiro avaliar qual é o tipo de fluido que esta perseguição nos causa. Se ela nos causa medo, se ela nos causa angústia, ou se ela nada nos causa. Quando essa perturbação vem, esse fluido vem de uma forma agressiva, de uma forma a nos perturbar durante o nosso momento de vigília, que nós já estamos acordados, que nós já estamos despertos nas nossas atividades, essa perturbação nos envolve, o que nós devemos fazer? Entrarmos em prece, em oração, buscarmos toda a nossa equipe espiritual, abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, esse grande laboratório da lama astral, e começar a recolher esses espíritos perseguidores, espíritos inimigos nossos, inimigos familiares, que vêm e nos envolve nesse ato de correr atrás de nós, de nos causar medo, de nos causar angústia, de nos causar depressão. Então, é importante que a gente trabalhe socorrendo todas essas equipes, desmaterializando, desmagnetizando, dissolvendo todo esse fluido que ficou dentro de nós. Porque quando há essa perseguição, quase sempre nós sentimos medo, pavor. E isso é uma coisa assim dolorosa, porque quanto mais a gente corre, mais o medo nos envolve. Então, nós temos que trabalharmos nesse medo, essa envolvência do fluido do medo, retirando, desmagnetizando, dissolvendo, tá? Transformando esse medo em paz, em calma, em serenidade, em luz, em bênção para nós, e recolhendo todas essas entidades, todos esses espíritos. Porque no momento em que, quando nós estamos na espiritualidade, que o nosso corpo descansa, o nosso espírito ele desperta para o outro lado. E aí, nós, às vezes, somos levados ou vamos a lugares indesejados, ou lugares que nós mesmos temos o costume, ou do presente, ou de vidas passadas, e aí nós retornamos. E ali encontramos os nossos adversários, os nossos inimigos, aqueles que pelejaram conosco em terras, em ouro, no jogo, na bebida. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e passe a recolher esses nossos familiares espirituais, esses nossos perseguidores, esses espíritos que vêm até nós em busca de algo. Porque se ele corre atrás de nós, é porque algo ele deseja, ou retirar de nós, ou entrar conosco numa contenda, numa luta, ou pedir alguma satisfação. Então, antes que eles nos peguem, sejamos nós corajosos e vamos trabalhar espiritualmente socorrendo-os, livrando-nos desse fluido denso, dessa energia que nos perturba,
e que nos machuca durante a semana. Entendeu, Rosana? Entendi, entendi. Estou pondo todo mundo da bacia, mas não pus ele especificamente, essa pessoa, porque eu também não estou vendo. Mas vou hoje na prece, vou puxar ele também para ver se consigo lembrar. Porque nós, às vezes, o médium, ele só pensa nele. Mas se aconteceu, quando ele estava dormindo, ou que ele entra nesse sono profundo em que o próprio Lourenço colocou agora há pouco, que a Graziella está, são ação de entidades, são ação de grupos, são ação de adversários, de falanges que estão ali para perturbar, causar a discórdia, a desarmonia, o desequilíbrio tanto físico quanto espiritual. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Se alguém vem numa investida sobre você, invista sobre ele, socorrendo, amparando, tirando toda aquela energia densa que ele traz para libertar. Talvez ele busque a libertação nessa corrida, mas como é uma pessoa que você não conhece, um espírito que você não conhece, que você não se identifica, o que acontece? Acontece que isso, às vezes, nós trazemos esse medo, esse pavor. Tudo bem? Então, trabalhe. Ana, pergunte. Ou ele, seguinte, existe a possibilidade de não ser uma entidade ruim que esteja induzindo, por exemplo, essa sonolência toda? Porque isso às vezes acontece comigo. Às vezes eu estou bem, aí de repente eu acordo um belo dia e eu durmo o dia inteiro, só que durante esse meu sono eu tenho muitos sonhos com a minha família, como se fosse me mostrando coisas, sabe, que deveria acontecer, que deveria fazer, como se fossem tipo umas revelações, umas premonições, alguma coisa assim. Existe a possibilidade de não ser uma entidade mal que está por perto, e sim alguém tentando me mostrar alguma coisa? Ana, você mesmo já respondeu. Porque eles vêm, te orientam, te instruem, mostram para você. Quando este sono, ele traz essa lembrança, traz as orientações, as instruções, e você se sente bem, é um tipo de fluido diferente. Mas quando o sono é um sono que você não consegue acordar, é um sono perturbador, é um sono que pesa demais, que você não consegue sair, como se você estivesse emaranhada naquele fluido denso, naquele fluido de raiva, de ódio, naquele fluido drogado, de sonolência, são entidades que estão nessas condições perturbadas. Às vezes podem ser espíritos recém-desencarnados, falanges de espíritos que estão nessa condição. Isso tudo vai depender da condição mediúnica do médium. Às vezes o médium ele tem essa condição de atrair esses espíritos, e esses espíritos se aproximam para que eles sejam socorridos, amparados, aliviados. E o médium, às vezes, ele não toma conta desta situação. Ele se deixa envolver, ele se deixa que esse fluido possa amarrá-lo e ele entra nessa sonolência profunda. Então, cada caso é um caso. O seu caso de você, ao deitar e dormir e ter essa sonolência, você mesmo percebe que você recebe orientação das suas equipes espirituais, dos seus protetores, daqueles que realmente querem o seu bem-estar. Entendeu? Sim, sim. Então, porque eu fico naquela sonolência e enquanto eu não termino o sonho, eu não consigo me desvencilhar dessa sonolência toda. Aí, depois que acaba o sonho, que, tipo assim, eu recebi uma mensagem, aí o sono vai embora e eu fico bem. Mas aí eu tenho uma conclusão do que significa aquele sonho. Ótimo. Você percebe que é diferente de um outro tipo de sonho que te perturba, que te desarmoniza, que te desequilibra, tanto física como espiritualmente. E você só se liberta desse sonho, dessas orientações,
quando termina realmente, quando é o momento exato que a equipe espiritual permite que você retorne ao seu corpo físico. Entendi. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nada. A Zeli pode perguntar. Não, a noite passada eu acordei com, assim, com essa sensação de medo, de pânico, coração acelerado. Aí eu fiz a bacia, tudo, me acalmei, consegui dormir. Só que eles me perseguiram no sonho, eles não foram levados, encaminhados, eu acho, Eli, porque foi uma batalha, foi uma luta. Aí eu pergunto para você, será que eu errei em alguma coisa no procedimento da oração? Os protetores, o que será que aconteceu? Possivelmente, Azeli, você não tenha terminado o seu serviço, você não tenha recolhido todas as falanges, todos os espíritos que ali estavam causando medo, causando pavor, causando toda aquela desarmonia, aquele desentendimento. Essa foi a reação. Quer dizer, você socorreu uma parte e a outra parte ficou. Por isso que é importante o médium, ao terminar, perguntar aos protetores se realmente todos foram socorridos, se o trabalho teve êxito ou não. Então, o seu trabalho, você viu que, no momento em que você voltou ao seu sono, a tranquilidade que você conseguiu repousar, os espíritos ainda estavam na espiritualidade te esperando. Então, os seus adversários, você tem que ir mais firme, com o objetivo de socorrer todos esses adversários que causam o pânico, que causam o medo, que causam a angústia, a tristeza, que causa essa perturbação espiritual, que causa a depressão. E isso pode envolver você, sua filha, aqueles que estão dentro do seu lar, até dentro do seu trabalho. Então, é importante essa junção, essa união com as equipes espirituais e fazer um trabalho completo. Se você não terminou, voltasse no momento em que você retorna ao corpo físico, volte e comece o trabalho novamente para recolher. Então, foi até uma bênção. Quer dizer, você fez metade do trabalho e o resto ficou. E a espiritualidade mostrou, olha, Zeli, ficou esses espíritos, aí estão. Você está vendo-os. Então, socorra-os. Claro? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém? Esses casos, tanto da Ana quanto da Rosana, da Azeli, isso é normal, porque os nossos adversários, eles atingem os nossos pontos fracos. E, às vezes, os nossos ponto fraco é o medo, é a angústia, é a depressão, é o estar sozinho, é ser abandonado, é ser traído, é ser, assim, traumatizados por algumas situações que nós já passamos em vidas passadas, e eles trazem essa lembrança, trazem esse recordar, e esses espíritos vêm para nos prejudicar, para nos desequilibrar. É um desequilíbrio, porque a gente acorda meio lelé, a gente não acorda normal. E, às vezes, também, eles acionam os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão dentro do nosso lar, para nos prejudicar, para causar mais dano e causar mais desequilíbrio para cada um de nós. Então, estejamos nós vigilantes. A vigilância é importante. Sabemos nós que, de vez em quando, o nosso termômetro parece que está quebrado, né? Porque a gente só percebe depois que caiu um caminhão de sujeira em cima da gente que a gente vai despertar. Estejamos mais atentos às vibrações que nos envolvem. Porque, às vezes, nós estamos bem, nós estamos tranquilos, serenos, e nós recebemos uma rajada de vibração e a gente não sabe de onde vem. Vamos parar, vamos orar, pedir a Deus, ao grande Mestre Jesus, às nossas equipes espirituais, que possam nos auxiliar a
verificar de onde está vindo essas irradiações. Então, o que você deve fazer? Pare na sua prece e mentalize tal pessoa. Se você mentalizou, porque o pensamento é tudo. Aonde está o teu pensamento, aí está o teu espírito. Se você vai em determinado familiar, e esse familiar ele está tranquilo, sereno, calmo, tal, sem problema, não foi ele que enviou essa irradiação. Mas se você vai em determinado amigo ou familiar, ou aquele que discorda de você, e você sente aquela rajada de fluido, de discórdia, de desarmonia, de desentendimento, você já sabe qual é o foco, aonde você deve trabalhar, aonde você deve acionar a sua equipe espiritual. Estejamos, então, atentos a essas irradiações, a esses momentos. Por isso que as nossas antenas parabólicas, elas devem estar sempre limpas, sempre limpinhas. Os nossos canais devem estar, assim, em alerta máximo. Porque dentro do nosso lar, nós temos uma proteção muito grande. Mas quando saímos, colocamos o pezinho fora do nosso portão, vamos ao banco, vamos ao supermercado, vamos fazer qualquer atividade, vamos ao nosso trabalho, ali nós enfrentamos uma guerra vibratória de fluidos imensos. Fluidos calmos, fluidos pesados, fluidos de discórdia, fluidos de desarmonia, fluidos perturbadores, e isso vai sendo impregnado no nosso corpo físico e no nosso perispírito. Aí a gente chega em casa, o que acontece? Parece que a gente levou uma surra na rua, parece que a gente apanhou e apanhou mesmo. E não foi de mãozinha, não. Às vezes é de pau, de varinha de marmelo. A gente chega em casa e fala, meu Deus, eu não fiz nada. E olha do jeito que eu estou, acabado. Pare e comece a orar. Chama as suas equipes. Faça a sua prece, Deus, Jesus, toda a sua equipe espiritual. Abra esse grande laboratório que nós conhecemos, a regeneração, a redenção, a lama astral. Abra isso e se coloque ali e se higienize. E desmaterialize todos os fluidos que você está sentindo, de dor, de raiva, de cansaço, de dor de cabeça, dor no corpo, dor no pé. Não tem uma célula do seu corpo, às vezes, que você consegue dizer, essa não está doendo. Então, é importante que a gente esteja atento. As nossas parabólicas espirituais têm que estar sempre alerta. É alerta geral. Pois não, Ana, pergunte. Não é pergunta, não, só vou falar uma coisa. No começo, assim que eu comecei a entender um pouquinho, eu e o Gilson, a gente ia fotografar nas casas dos clientes e eu começava a ficar muito mal, como se minha pressão caísse. E aí eu me afastava do cliente, a minha pressão melhorava. Aí eu comecei a descobrir que eu precisava me proteger antes de ir. E desde então, sempre quando eu saio de casa, eu faço a prece, vou fazendo a prece até chegar lá pedindo proteção. E no dia que meu pai estava internado, eu fui com a minha mãe e, como minha mãe estava aqui comigo, eu não fiz a prece antes de ir para o hospital. E quando eu cheguei lá, passei o dia inteiramente bem e tal. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomada por um ódio tão grande, mas tão grande, que eu falava para o Gilson, sai de perto de mim, porque senão eu vou te socar. E daí eu dormi um sono, acordei com aquele mesmo ódio pesado. Eu falei, não, gente, isso não é meu. Aí foi quando eu fiz a bacia e pedi para poder... E engraçado é que, assim, a prece que eu fui fazer, eu não consegui fazer uma prece abrindo as bacias. A única coisa que eu consegui fazer foi pedindo para que eu fosse energizada e que aquela energia ruim, negra que estava em mim, fosse embora. E aí, depois disso aí, eu voltei ao normal e o Gilson olhou para mim e falou assim, onde é que estava minha esposa? Eu falei, nem eu sei onde é que eu estava.
Então, realmente, aí a partir daí eu falo, não, eu preciso orar antes de sair todas as vezes sem nem pensar. Isto é muito importante para nós tomarmos consciência. Às vezes, nós saímos ou recebemos alguém dentro do nosso lar como visita, ou vamos visitar alguém, algum lar, algum doente, ou vamos em qualquer lugar, nós temos que estarmos prevenidos, porque podemos receber essa carga negativa de fluidos, essa irradiação. Os nossos inimigos estão em alerta máximo. Quando nós trabalhamos com o público, quando nós precisamos, trabalhamos, somos professoras, temos uma atividade profissional, que você tem esse convívio com o público, seja aonde for, você está, sim, aberta a receber toda essa irradiação, a receber toda essa carga negativa, todo o olhar negativo, toda a vibração negativa, seja de encarnado, que não gosta de nós, que tem inveja, que tem o ciúme, que acha que você está fazendo, está atrapalhando, ou está se despontando demais, então ele quer te cortar. Então a vibração, a raiva é imensa. E os nossos adversários espirituais, eles aproveitam também esse mesmo momento, porque une a vibração humana, o fluido vital humano, com o fluido deles e jogam essa descarga elétrica, essa discordância que desequilibra todas as células do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual. E isso machuca o nosso espírito. Então, tenhamos essa posição de alerta. É importante essa alerta. A nossa campainha de alerta tem que estar ativa. Ela tem que estar ali, vigilante 24 horas. Nós somos alvos. Às vezes, nós perguntamos, mas eu não faço nada, eu trato bem as pessoas, eu procuro não criar discórdia, desarmonia, desentendimento. Lindo, maravilhoso, parabéns. Mas e os seus adversários do passado, de vidas passadas? Aonde estão? O que eles estão fazendo na espiritualidade? Estão nos buscando, estão esperando uma queda nossa, porque nós somos imperfeitos. Nós não ficamos 24 horas ali em alerta máximo. Qualquer coisinha, nós já caímos o nosso padrão, e aí abre-se uma grande brecha para que eles adentrem. Uma notícia, uma fala, alguma coisa que não dá certo. Essa é a oportunidade de eles nos atingirem. É a oportunidade de eles adentrarem e trazer a discórdia. Vamos visitar um parente? Maravilhoso. Vamos nos vestir como se a gente fosse para a guerra. Vamos receber visitas? É a mesma coisa. Estamos chegando aí no final do ano. Os nossos familiares vêm nos visitar. Vêm aquelas visitas que a gente não sabe que presente o que elas vão trazer para nós. Se é um bom presente ou é o presente. Porque, às vezes, nós recebemos presentes ingratos, que a gente passa o ano todo, o ano inteiro, tentando se livrar dele. E, às vezes, a gente não consegue. Então, estejamos atentos. A atenção é imensa. Vamos preparar a nossa casa. Vamos preparar os nossos familiares. Vamos trazer o equilíbrio. Vamos desimantar todas essas vibrações de discórdia, desarmonia, de desentendimento, todos os momentos de briga, de revolta do passado, que você sabe, porque você conhece a sua família. Você conhece quem vem para a sua casa. Você sabe quais até são os presentes que ela trazem para você.
Você sabe qual é a condição até do abraço, do carinho, daquele carinho, 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 que você fala assim, meu Deus, isso é carinho? Ou isso é uma grande armadilha? Estou sendo sincera, porque isso acontece. Vem, passa, às vezes, semanas dentro da tua casa, come, bebe e depois deixa uma grande tortura para você dentro do seu lar. Deixa a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, os dissabores, o desequilíbrio e sai falando mal. E sai falando mal. Você dá uma festa, a festa está maravilhosa. Come, bebe de tudo e sai falando mal. Você trata bem, você faz tudo e sai falando mal. Nós temos que tomar cuidado. É importante essa vigilância. E tenhamos também atenção para quando formos visitar os outros. Não levarmos o problema, não levarmos a discórdia, a desarmonia, o desentendimento. Vamos nos preparar também para visitar a nossa família. É importante. A visita nossa, ela tem que trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio. Nada de mal. E nos distanciarmos de discórdia. Não entrarmos nas vibrações que, às vezes, podemos encontrar. A nossa atenção, ela tem que estar redobrada em todos os momentos. Vamos viajar, vamos estar atentos. Orarmos antes de colocarmos o nosso carro para fora. Vamos chamar as nossas equipes. Vamos buscar a orientação, a instrução. Vamos limpar o nosso carro, como se a gente fizesse aquele trabalho de você leva para ver os pneus, para ver o motor, para ver o câmbio, o freio, isso tudo. Você leva para ver a parte elétrica. Você leva para ver. Então, você faça a mesma coisa espiritualmente. Blinde o seu carro, limpa o seu carro, limpa pneus, limpa motor, limpa tudo, deixa ele bonitinho, não importa. Ele pode ser de 1960, não estou nem aí, mas para você ele é tudo. Pode ser novinho, 2022, não importa. Você tem que cuidar, zelar dele também, porque a vibração humana, a vibração de quem está na rua, a vibração dos vizinhos, a vibração dos seus familiares, a vibração daqueles que passam e falam, olha, ela está de carro novo, ó, ela cortou o cabelo, ó, ela está bonita, ó, ela está de óculos novo. Mal sabe que o meu quebrou, e eu tive que pegar os meus velhinhos. Mas a gente recebe as vibrações. E você limpa. Vai fazer uma viagem curta? Limpa. Vai até o local onde você vai. Limpa as estradas. Chama toda a proteção. Peça a proteção das energias e os guardiões da terra, da água, do ar, do fogo, de todas as estradas, para limpar. Chama a sua equipe de polícia militar rodoviária para te dar toda a proteção. Vai viajar de avião, coloque o melhor motorista lá, o que vai dirigir tanto o carro como o avião, para que você tenha uma viagem tranquila, para que nada venha a causar discórdia, afastar você de todos os males, de todos os erros. Então, é importante essa conscientização nossa, esse preparo para não virmos a sofrer e dizer assim, eu tive uma intuição que poderia acontecer isso. Quer dizer, o que você precisa? Os espíritos virem desenharem para a gente, para dizer, vai acontecer? Se ele mostrou, se ele te intuiu, se você pressentiu, então trabalhe nisso. Trabalhe nessa irradiação, nesse momento. Esteja atento, vigilante. Orai e vigiai, disse Jesus. Que Deus nos abençoe
nos dê luz no nosso caminho. Deus Pai, Deus de luz, de bondade, de harmonia, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, para Te agradecer a oportunidade do estudo, da vida, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade, Senhor, de estarmos descobrindo os nossos próprios males, a oportunidade de aprendermos, crescermos, caminharmos e descobrirmos, Senhor, que somos responsáveis por tudo que acontece conosco, que o nosso livre-arbítrio é o nosso carro-chefe. Por isso, Pai amado, aqui estamos te pedindo a centelha divina, a luz que emana de ti, a luz do amor, a luz da paz, da harmonia, do equilíbrio, a luz benfazeja. Que possamos rogar-te, Pai amado, que permita que os espíritos bons, amigos, protetores, grandes trabalhadores, defensores da humanidade, estudiosos, estejam conosco. Jesus, médico dos médicos, cure o nosso corpo, mas cure a nossa alma, cure o nosso espírito, modifique o nosso perispírito, para que possamos nos livrar do nosso próprio mal. Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, nos envolva com a sua sabedoria, com o seu amor, nos envolva com toda essa luz que emana de ti e de todos os que trabalham em teu santo nome. Permita, Deus Pai, que se abra este portal de amor e luz e que ele adentre nossa mente, nosso coração, nosso lar. Que adentre este grupo reunido, Senhor, para estudar, crescer e aprender. E permita, Senhor, que venha em nosso favor, nosso anjo de guarda, a equipe responsável pela nossa reencarnação, e que ela esteja sempre nos orientando, esteja sempre nos despertando, nos mostrando, nos dando, Senhor, a orientação de que necessitamos. Deus Pai, permita que possamos evocar nossos guias e protetores, possamos evocar o bem, a paz, a luz, a harmonia, a tranquilidade, o equilíbrio, Senhor, de que tanto necessitamos. Permita, Pai amado, que possamos rogar os nossos amigos espirituais, aqueles que nos amam, que se interessam por nós, que venham em nosso socorro, em nosso amparo, estejam sempre conosco. Permita, Pai amado, que abrimos a nossa bacia, nosso grande laboratório de transformação. Que venha, Senhor, e que nós possamos começar a elaborar e transformar em nós, transformar nossa fala amarga em brandura, transformar, Senhor, o nosso caráter que desvia, que erra, que perturba, o nosso caráter, Senhor, que muitas vezes escondemos sobre o pseudo-sábio, aquele pseudo-sábio que habita em nós e que nós nos escondemos, nos fazendo de bons, de éticos, de conhecedores,
de verdadeiros. Te pedimos, Senhor, permita que possamos nos livrar do nosso próprio mal. Que venha em nosso favor os espíritos bons e misericordiosos e que nos ajude a tirar de nós, de nossa volta, o nosso próprio mal fluido, o nosso próprio desamor, o nosso próprio erro, a nossa impostura. Deus de infinita luz, te rogo encarecidamente que nos ajude a desmanchar aquelas palavras ásperas que feriram, que machucaram em nosso trabalho, na nossa família, aonde andamos, todas as vezes que não soubemos, Senhor, compreender o Evangelho de Jesus, esse grande ser que foi humilde, calmo, que nos deixou as lições do amor, do equilíbrio, da fé, da verdade, que nos mostrou um Deus bom, caridoso, que nos ama e que aguarda que nós nos voltemos a Ele, com os pés firmes na terra, mas com a mente nas coisas do universo, de Deus, de fé, de conhecimento. Deus Pai, nos ajude a nos livrar da nossa ignorância. Nada somos. Este corpo, que muitas vezes o nosso egocentrismo nos faz achar que somos o máximo, vestido em roupas de sedas, em saltos, em perfumes. E se esquecemos que ele é perecível. E não perfumamos a alma, não perfumamos o pensamento, não brilhamos a luz que é eterna. Ó Pai amado, muito temos que aprender, muito temos que fazer, mas temos a certeza que seremos amparados por Ti, sempre. Por isso te rogamos, permita, Senhor, que eu desmanche, desintegre, dissolva os meus rastros de raiva, meus rastros de grito, de cólera, de inveja, de ciúme, que eu dissolva e desmanche meus pensamentos orgulhosos, doentios, de inveja, de maldade, que eu lancei sobre o ser que tu criaste, a escuridão que eu lancei na terra. Me ajude, Senhor, a desmanchar a escuridão que eu lancei na terra, que eu lancei sobre as plantas, os animais, sobre o céu e as estrelas. Permita, Deus Pai, e me ajude a dissolver todo esse mal que eu já fiz, em todas essas reencarnações que já tive, e que possamos nos livrar, Pai amado, de tudo isso, porque temos certeza que possamos crescer em Ti. Jesus, médico dos médicos, cure a nossa alma, cure a nossa alma, para podermos curar a nossa dor. Cure a nossa alma para tirarmos as doenças do nosso corpo. Cure a nossa alma para aprendermos a derramar a brandura, a alegria, a paz, a felicidade.
Ó Deus Pai, através de Jesus, nós recebemos as boas aventuranças. Nós recebemos, Senhor, tantos ensinamentos e nos perdemos no dinheiro, na cobiça. Precisamos crescer, precisamos compreender, precisamos ser melhores profissionais, melhores mães, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos. Precisamos carregar amor dentro de nós, porque nada pode contra o amor, contra a luz, contra a verdadeira caridade e a benevolência. Bendito sejas, Mãe de Jesus, que nos ensinou a brandura. Por isso, Pai amado, nós te pedimos permissão para socorrer e amparar todos esses desencarnados que estão em nossa volta, cobrando, chorando, maldizendo, infernizando, porque somos devedores. Pai de luz e bondade, nós rogamos a Ele o seu amor, rogamos que eles sejam iluminados neste momento por Jesus, pelos Espíritos bons, pelos trabalhadores de Maria, pelos defensores da humanidade, e comece a despojar de toda essa dor, de toda essa tristeza, de toda essa traição, de todo esse sofrimento. Permita que possamos socorrer e amparar em teu santo nome. E que todos esses espíritos comecem nesse momento a sentir vontade de se modificar, vontade de sair de nossa volta, vontade de não mais ficar nos cobrando, que eles se encontrem libertos, libertos de nós, do nosso próprio mal, e que eles também se libertem dos seus próprios maus. E neste momento eles comecem a caminhar para a luz, procurando Jesus, procurando a luz, procurando a paz, procurando a harmonia. Caminhem, nossos irmãos, e vão passando pelas nossas bacias, vão passando por esses laboratórios que Deus permite que seja criado, e vão se despojando de tudo isso, vão desmanchando, 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 e que a terra-mãe vai elaborando e transformando em adubo, transformando, Senhor, que a água do plântano, que a água, Senhor, do mar, lave tudo isso e leve, e que tudo isso, toda essa sujeira, toda essa tristeza, todo esse ódio, comece a ser transformada pelo planto marinho para o alimento do próprio mar e do próprio planeta. Tudo na vida se transforma. Nada se perde no nosso planeta. Nada sai daqui sem a permissão de Deus. Então tudo se transforma. Que os espíritos elaborados, que os espíritos que laboram, que cuidam da criação divina, elaborem e transformem. Transformem para o bem, para a luz, para o alimento, para a saúde, para o equilíbrio, para o bem-estar, para a paz. E que essa luz maravilhosa que emana dos espíritos maravilhosos enche cada um de nós, enche nosso coração, nosso lar, nossa família, nosso grupo. E neste momento rogamos-te, Deus Pai, que todos esses espíritos possam ser transportados para as escolas de evangelização, jardins de prece, pronto-socorros, educandários, clínicas psiquiátricas, casas de correções, aonde for necessário, que toda essa equipe amiga, que todos os guias e protetores comecem a trabalhar
elaboremos, laboremos na seara divina, laboremos na seara divina, socorremos e amparamos, encarnados e desencarnados, e vamos, neste momento, trazendo a luz e libertando a nós, nossa família, libertando os que estão em nossa volta, e que tudo esteja na paz. E assim, vamos pedindo a Deus Pai permissão para fechar nossos laboratórios, nossas bacias, e que tudo receba calma, luz. Agradecemos a terra amiga, ao fogo, à água. Agradecemos aos guias e protetores. E que tudo esteja em paz. Que tudo se transforme pelo amor de Deus, o amor de Cristo. E o amor que ainda nós nutrimos uns pelos outros. Perdão e vão em paz. Que todos sejam socorridos e amparados com a permissão de Deus. Que Deus nos abençoe. Que nosso anjo de guarda nos envolva neste momento. E sopre o que nós mais necessitamos. Dai-nos a paz, Senhor. Dai-nos a paz. E assim, agradecemos pelo estudo desta noite. Agradecemos o socorro e o amparo espiritual. Agradecemos a nossas professoras. Agradecemos ao grupo. Agradecemos a espiritualidade. A Jesus e a Deus Pai. E no seu santo nome, nós encerramos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja.